Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No programa de hoje nós vamos fazer um balanço do Fórum Social Temático que encerrou neste final de semana aqui na capital gaúcha. Para isso nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara o Mauri Cruz, que faz parte do Comitê de Apoio Local. Mauri Cruz, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Para a gente fazer um balanço do Fórum Social, nós tivemos esse fórum marcado pelos 15 anos da primeira edição do Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, e também foi um fórum preparativo para o Fórum Mundial 2016 que acontece no Canadá em agosto. Que avaliação se pode fazer dessas atividades em termos de participação, em termos de debates, em termos de temas que foram evidenciados nas discussões neste período em que o fórum ocorreu por aqui? Bom, primeiro um balanço positivo, né? Porto Alegre já desde 2010 voltou à agenda, digamos assim, do Fórum Social Mundial. Tivemos as edições mundiais 2001, 2002, 2003 e 2005, porque 2004 foi na Índia, né? E de 2005 a 2010 nós não tínhamos atividade em Porto Alegre, né? E aí então em 2010 fizemos o comemorativo há 10 anos, e aí nos anos pares, a gente, em acordo com o Conselho Internacional, porque o Fórum Unitário, né, o chamado Fórum Mundial, estava sempre ocorrendo nos anos ímpares, né? Nós fazíamos uma edição em Porto Alegre. E esse evento ele teve esse caráter de coroamento aí dos 15 anos de balanço, né? E aí também cumprindo um papel no processo do fórum. Passado 15 anos, há muitas discussões dentro do processo do fórum, das organizações, porque nós tivemos 2 fóruns mundiais agora, 2013 e 2015 na Tunísia, né, no norte da África. Bom, não preciso dizer para o telespectador o lugar de lutas, de guerras que estamos enfrentando aí, toda a crise que está acontecendo no mundo, aquela região está bastante envolvida. Então, há um debate sobre o papel do fórum. E desse ponto de vista, o nosso evento ele cumpriu o papel assim, de forma satisfatória. Principalmente porque a gente teve um evento com boa participação, foram mais de 10 mil pessoas acompanhando diretamente as atividades, né? Nós tivemos mais de 5 mil inscritos que pagaram inscrições, estiveram, mas como as atividades são abertas, né? Então um número muito grande de pessoas participa das atividades sem se inscrever. Conseguimos pela manhã fazer essas atividades autogestionadas, como a gente chama, que são cada segmento, mulheres, negros, juventude, a questão da habitação, do transporte, da saúde, da ciência social, da educação, ou seja, os vários setores, né, segmentos, né, dos idosos, né, discutiram pela manhã os seus temas mais específicos, e à tarde conseguimos fazer grandes mesas de convergência, onde esses segmentos que discutem a sua agenda foram, né, em especial na Araújo Viana, aqui no plenário Otávio Rocha e no Dante Baroni na Assembleia Legislativa, dialogar, convergir, ou seja, o que a minha causa, a minha luta, o meu tema tem a ver com os demais temas, e foram debates assim bastante representativos, com segmentos, né, colocando essas ideias, e importante também, eu acho, saber que foi um fórum que teve um caráter mundial, foram mais de 60 países, nós tivemos mais de 200 representações, né, de organizações e movimentos sociais para todos os continentes, né, que vieram a Porto Alegre fazer esse balanço, esse debate. Então a gente está bastante satisfeito com o resultado desse evento. Nesse balanço, o Mauri, de 2001 para cá, o que pode dizer que evolui em termos de discussão? Naquela época nós tínhamos determinadas pautas, agora em 2016 nós temos outras pautas, porque esse fórum se prestou a isso, né, a fazer esse balanço de evolução tanto por parte dos movimentos sociais, né? O que avançou e o que ainda precisa progredir mais nesse processo? O mote do fórum, né, em 2001 nós vivíamos assim, digamos, o auge do neoliberalismo, né, quer dizer, no Brasil tínhamos o governo Fernando Henrique que defendia, né, essa ideia de que o mercado era que iria conseguir arranjar saídas para as mazelas da humanidade, né, e o fórum nasceu nessa contraposição a esse pensamento, e por isso nasceu na contraposição de Davos. Naquele momento era muito evidente a crise econômica mundial, né, e havia uma denúncia, né, no fórum sobre a crise ambiental e a crise política, ou seja, o fórum ele nasce não dizendo ninguém me representa, mas dizendo eu me represento, ou seja, cada cidadão e cada cidadã do mundo se autorrepresenta. Então o fórum ele já nasce em crítica à crise de representação dos partidos políticos e dos governos, né? Naquela época já a militância social do fórum já denunciava isso, né? O que mudou de lá para cá? Do ponto de vista da crise econômica, embora a gente tenha passado no Brasil e na América Latina esses 15 anos, assim, um período de crescimento, mas a nossa situação foi uma antítese do que aconteceu no mundo, porque a crise de 2001 para cá só se agudizou no mundo, né? Ou seja, do ponto de vista da desigualdade, por exemplo, estudos que foram divulgados aí, inclusive por agências internacionais ligadas ao sistema financeiro econômico, né? O sistema financeiro internacional,
internacional. Hoje 1% reunido em Davos detém 53% de toda a riqueza do mundo. Né? As 64 famílias, pessoas mais ricas do mundo, detêm o mesmo de que 3 bilhões e meio de pessoas. As mais pobres, por óbvio. Né? Então, a crise econômica, esse modelo econômico que é insustentável porque ele não distribui a riqueza, né? A riqueza não circula, né? É um princípio do capitalismo a circulação da riqueza, ou seja, então, na prática, esse sistema, na lógica, né, teórica, ele é anticapitalista, porque ele não permite a livre iniciativa e a livre circulação. Então, isso piorou. Né? Então, de 2000 para cá, a crise econômica é pior. A crise ambiental, que em 2001 era uma denúncia, né, de que havia o câmbio climático, que esse modelo econômico ele estava inviabilizando, né, o equilíbrio ambiental no planeta, aqui, na época era uma denúncia, que inclusive surgiram estudos dizendo que não era verdade, né, que esse câmbio climático é natural e tal. Hoje ninguém discute, né, o câmbio climático, ninguém, né, estamos agora acompanhando aí nos telejornais a nevasca que está acontecendo nos Estados Unidos, que nunca aconteceu, né, não se tem notícia daquela situação de 10, 12 metros de neve, né, cidades, né, e aí a noção de que a crise ambiental, ela abarca todos, né? Não existe uma elite que vai ficar imune à crise ambiental, ela abarca todos, né? Não existe hipótese de que segmentos ficam imunes a essa. E então a crise ambiental também piorou. E a crise de representação política, bom, depois de 2011 com a Primavera Árabe, 2013 com os movimentos no Brasil, né? A crise de representação no México, por exemplo, o narcotráfico no México hoje tem candidatos para prefeituras, tem candidato para governo do estado, tem candidato para a presidência da República. Né? O narcotráfico não se contenta, né? Não que devesse se contentar, porque eu acho que não deveria existir, mas do ponto de vista da sua ação, ele não quer ficar mais na periferia, ele quer vir para o centro do poder. Né? A existência do Estado Islâmico, né? Que é um anti-Estado, né? Também, então, a crise de representação política, a crise da representação dos governos, dos partidos, né? Ela está colocada. Né? Então, deste ponto de vista, o Fórum Social 2016 em Porto Alegre, esse fórum com o balanço dos 15 anos, ele retomou, de alguma forma, esse debate sobre a crise econômica e os seus caminhos, suas alternativas, sobre a crise ambiental e as necessidades da urgência de uma outra agenda, e sobre a crise política, da necessidade de uma outra forma de representação que não é essa que está colocada aí. Né? A crise de representação não é só no Brasil, ela é mundial, e a gente precisa reinventar um jeito de fazer democracia onde o cidadão e a cidadã possa não escolher quem vai escolher por ela, mas poder participar, pelo menos em grande parte, da decisão direta das políticas públicas. E esses temas, eu acho que me parece que tem essa questão também do fórum, agora em 2016, ele ser realizado pela primeira vez num país do hemisfério norte, né? Então acho que tem uma representatividade também nesse sentido. Né? Há uma grande diferença, né, na realização desse fórum em agosto no Canadá. A gente, nos debates agora do Conselho Internacional que aconteceu no sábado e domingo aqui em Porto Alegre, há, digamos assim, uma ansiedade positiva e negativa, quer dizer, não se sabe bem como vai ser o fórum. Existe até a dificuldade de acesso, né, da questões de visto, né, todos os voos que passam pelos Estados Unidos, tu tem que ter visto norte-americano para poder acessar o Canadá, né, os voos diretos, eles são caríssimos. Sim. Então existe uma preocupação sobre a representatividade que esse evento vai ter e que existe, então, se construiu no Conselho Internacional um grupo específico sobre isso, sobre a mobilização, né, em especial dos países árabes, dos países africanos, né, talvez a América Latina não tenha tanta dificuldade, né, em relação a isso, mas tem uma preocupação sobre isso. Também a preocupação, né, da questão de ter a qualidade do debate, ou seja, é um fórum anticapitalista, né, é um fórum que denuncia as crises desse sistema, é um fórum que quer o protagonismo da sociedade civil, em especial dos excluídos, então isso precisa estar claro, né? E também tem um fator bastante importante, porque são canadenses 80% das mineradoras do mundo que estão inviabilizando a nossa vida no planeta, né? 80% delas são do Canadá, tem como sua sede o Canadá. Então o tema energético, o tema da mineração, ele certamente vai ter um papel fundamental nesse fórum, né? Então a agenda ambiental, ela tende a ganhar um tom, né, e uma cara. Os movimentos sociais, né, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, são muito fortes nesse sentido, né? E a nossa expectativa, então, é que o fórum tenha esse caráter. Então, eu acho que como os outros fóruns, os dois fóruns na Tunísia, ganharam muito o caráter da luta, né, do povo tunisiano, da luta do Maghreb, do Macharek, que é a região do norte da África e tal, né? E teve uma participação internacional relativa. O Canadá também, eu acho que vai ter esse caráter. Por isso, eu acho que a importância desse processo nosso de voltar em todos os janeiros do ano, termos um evento do Fórum Social em Porto Alegre, porque Porto Alegre consegue ter uma agenda
cosmopolita, né? Eu acho que Porto Alegre, porque em si não é um lugar de confragação de alguma luta específica, temática, né? Porto Alegre tem o debate da democracia como seu centro principal. Foi onde nasceu o Fórum. Onde o processamento participativo, onde nasceu o Fórum. Então, assim, Porto Alegre acaba sendo um porto seguro do processo do Fórum, e eu acho que isso está ficando muito claro, assim. Então, não é a gente buscar só o Mundial, mas da gente ter essa dinâmica aí em contraposição a Davos em todo janeiro de cada ano. Durante as discussões aqui do Fórum Social Temático, acompanhei aqui, o Boaventura, né, Souza Santos participou, que sociólogo no português, participou das atividades. Uma das declarações dele foi de que precisava ter daqui a pouco, assim, partir da teoria para a prática mesmo, né? Eu acho que é uma questão que, evidentemente, foi discutida durante o fórum, né, no balanço desses 15 anos aqui em Porto Alegre. Como os movimentos sociais podem fazer isso dessa forma, assim, partir das teorias, juntar aquelas informações ou o que foi discutido e fazer com que isso se torne uma prática para o enfrentamento dessas situações que tu colocaste aqui? Eu pessoalmente acho que essa polêmica... Isso está acontecendo, evidentemente? Ou não? Então, eu acho que o Fórum Social tem posição, né? Eu acho que é uma falsa polêmica. A gente tem, desde que nasceu o Fórum, né, um conflito entre uma disputa, uma discussão, um debate, um embate das organizações do Fórum sobre aquelas que querem que o Fórum tenha uma posição clara e explícita sobre algumas agendas, né? E sobre aqueles que acham que o Fórum não deve tomar posição sobre todos os temas, né? E eu acho que, no meu entender, o Fórum tem construído posição clara quando constrói o consenso, né? E isso é uma coisa importante também. No Fórum não se vota nada. O Fórum ele constrói as suas posições a partir de processos de consenso, e isso já é, digamos assim, um prenúncio de uma visão nova de democracia, né? Porque o voto ele é democrático, ele é fundamental, não se discute o voto, mas é preciso também se discutir a democracia quando se tem maiorias, e maiorias significativas. Né? Quer dizer, há muito tempo nos movimentos sociais a gente trabalha com proporcionalidade em direções, por exemplo, né? Se tu tem, pegando o exemplo do Brasil, não que eu gostasse do resultado, mas pegando o exemplo do Brasil, se tu tem 40-60, tu teria uma gestão pública de 40-60 e não quem faz 60 leva tudo, né? E aí tu fica nesse conflito permanente, que é uma visão nova de democracia. Mas no Fórum a gente pratica isso. Então o Fórum, na minha opinião, ele teve posição sobre a ALCA, ele tem posição sobre as guerras, ele tem posição sobre a questão ambiental, ele tem posição sobre a insustentabilidade do modelo econômico e tem propostas para isso. Quer dizer, agora, há movimentos, e é legítimo isso, que querem uma posição mais clara do Fórum sobre o tema da Venezuela, né, sobre o tema do Brasil, né, ou sobre algum tema europeu. Então, eu acho que quando o assunto ele ganha um tom mais particular de um segmento de um movimento, né, eu acho que a gente tem mais dificuldade. Por quê? Porque não se construiu consenso, né? Então, eu não vejo, não concordo com essa ideia de que o Fórum não tem posição. Embora eu acho que tem assuntos que o Fórum deveria ter posição mais explícita. Então, mas é um processo de construção. Eu acho que aí é mais uma discussão de como é que a gente constrói essa posição, constrói esse consenso e sai de um evento de denúncia para ações de incidência, que eu acho que aí sim é um desafio. Inclusive isso a gente está pautado para discutir no Canadá. Esse é um desafio ainda. É um desafio de como é que o Fórum constrói... No tema da ALCA, eu não tenho dúvida nenhuma que o fato do Fórum ter tirado uma posição clara contra a ALCA, né, a Aliança de Livre Comércio da América e do Caribe, né, inviabilizou a ALCA em nosso continente e que foi determinante para nós termos 15 anos, né, de um desenvolvimento econômico com foco na economia regional, né. No tema das guerras, a gente conseguiu puxar uma mobilização global, botamos quase 10 milhões de pessoas em várias cidades do mundo mobilizado contra a guerra no Iraque. Não surtiu o efeito de acabar com a guerra no Iraque, mas nós denunciamos, né, a guerra no Iraque. Então eu acho que é uma falsa polêmica. O que nós precisamos é sobre que temas vamos construir consenso e como vamos construí-los. E não ficar discutindo se tem ou não tem que ter posição. Se houver consenso, o Fórum vai ter posição, eu não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. Dentre os debates das atividades, aconteceram em vários pontos da cidade, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, né? Se o senhor também fizesse uma avaliação, né, desse processo, né, até aproximando o parlamento dessas discussões aqui, né, que a gente teve, dessas pautas do Fórum. O parlamento, né, tanto o Parlamento Gaúcho, a Assembleia Legislativa, quanto a Câmara de Vereadores, têm sido parceiros do processo do Fórum desde o princípio. Essa ideia de que Porto Alegre é a capital da democracia, né? E aí a gente
no começo do fórum os governos eram petistas, depois nós tivemos governos do PPS até no começo, depois do PMDB, hoje o prefeito é do PDT, embora seja o prefeito do fórum tenha uma identidade com o fórum, era vice-prefeito quando iniciou o fórum, né? Mas assim, no governo do estado nós tivemos a governadora Ieda do PSDB, que tem uma ideologia clara, divergente do fórum, e o governo do estado apoiou a edição do fórum, né? O governo do estado esteve presente na abertura em 2010, ou seja, eu acho que não é o governo A ou B ou C de Porto Alegre que acolhe o fórum, eu acho que está muito claro, né, que Porto Alegre tem uma identidade como cidade com o Fórum Social Mundial e o Rio Grande do Sul, por óbvio, também. Então, a Câmara de Vereadores, a Assembleia, construímos espaços na Redenção e no Zumbi dos Palmares, foram os 4 pontos centrais do fórum. Depois tivemos escolas municipais, tivemos a Casa de Cultura Mário Quintana, o Memorial do Rio Grande do Sul, algumas atividades na usina, mas nesses 4 locais nós tivemos atividades importantes com representações internacionais significativas e atividades massivas, né? E tem uma coisa que é muito importante, os fóruns de 2001 a 2005, o protagonismo do debate era basicamente europeu e, no geral, homens, né, de olhos azuis, homens claros, ou latino-americano, mas também, no geral, homens. Ou seja, se a gente olha os relatórios dos primeiros fóruns, se a gente vê as fotos das mesas, né, tinha uma ou outra mulher, mas não tinha negros, não tinha indígena, não tinha mulheres negras, não tinha juventude de periferia. Esse nosso fórum em Porto Alegre, e é um processo que a gente vem construindo, ele teve um grande protagonismo da juventude negra de periferia, não só do Brasil, de Porto Alegre, do Rio, de São Paulo, Salvador, mas da América Latina, da periferia de Paris, da periferia de Tunis, da periferia de Montreal, ou seja, da periferia de Lima, da periferia do México, né, da cidade do México, ou seja, o fórum realmente ele ganhou uma dimensão de articulação, de capilaridade da base social, né, desses movimentos a nível internacional, e isso se refletiu. Nós tivemos uma tenda de juventude na Redenção, sempre cheia de jovens, tivemos uma tenda do hip hop, sempre cheia de jovens, de adolescentes, né? Então, aqui na Câmara tivemos várias atividades. Então, desse ponto de vista, eu acho que o fórum se rejuvenesceu, né? Eu tenho dito que o espírito de Porto Alegre, nesse espírito de rebeldia, voltou, né? E de alguma forma voltou a esperança, que o fórum possa ser realmente um contraponto a esse modelo que está aí. Fórum 2016 no Canadá, o Fórum volta aqui para Porto Alegre? Então, em janeiro de 2017 nós teremos uma edição de Fórum Social aqui, provavelmente não será mundial, né? Vai ser um fórum temático, mas com essa dimensão mundial e internacional, a gente vai discutir como fazer. E há uma discussão, né, e que eu pessoalmente sou adepto, né, e acho que podemos discutir, é que 2018 o Fórum Mundial seja em Cuba. Né? Há um debate sobre isso, né? Então, e poderíamos ter então um Fórum Mundial em Cuba, que já houve ideias de fazer um fórum nesse sentido, né? Cuba tem vários exemplos para o mundo na área da saúde, né? Para quem está acompanhando, a Havana teve uma reconstrução da sua área central, que hoje é modelo, está sendo um exemplo para arquitetura em várias cidades do mundo, né? Inclusive norte-americanas, cidades, né, europeias e tal, né? Bom, agora com essa mudança de relações dos Estados Unidos e Cuba, né? Talvez fazer um fórum social em Cuba não seja assim uma afronta tanto a algumas visões, né? Nessa visão democrática nossa, mas em tratando-se de fórum social, tudo pode acontecer. O fórum era para ser em 2017, acabou existindo um mundial em 2018, então a gente está aí no debate, né? E a democracia é boa por causa disso. A gente vai construindo, vai dando um passo de cada vez, respeitando a diversidade que é o nosso planeta. Ok. Mauri Cruz, do Comitê de Apoio Local do Fórum Social Mundial, obrigado pela presença aqui na TV Câmara, obrigado pela entrevista. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. O Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Até lá.